E aí vamos lá. Vamos recapitular então tudo que eu trouxe até aqui, porque é muita coisa mesmo. E é muito mais profundo que isso ainda. Então a gente veio lá do Yin Yang, e o objetivo é voltar para ele. A gente veio do nosso eu superior, o objetivo é voltar para ele. Só que existe uma jornada, essa jornada é o desenvolvimento do mapa astral. A questão é, quando a pessoa desperta espiritualmente, ela vai se deparar com o entendimento de que não manda tanto quanto achava que mandava. Os atritos vão continuar e devem continuar. A ideia aqui não é simplesmente tudo bem, vou colocar a testa no chão e aceitar tudo o que acontecer comigo. Não. O ego ainda vai ter o objetivo de entrar em atrito com o inconsciente. Você não vai aceitar tudo, não. No fim das contas, você vai acabar precisando ceder muita coisa. Mas para você ceder, você precisa ir contra. Você tem que rejeitar. Vamos dar um exemplo das pessoas que a vida te atrai. Aí a vida te atrai um chefe opressor, autoritário. Você vai resistir. Você vai chegar em casa, você vai chorar, você vai xingar, você vai brigar. Ou então você vai brigar até mesmo diretamente com ele. Vai existir essa resistência e ela é saudável. Pelo menos a nível evolutivo. Não quer dizer que seu corpo vai gostar de passar por isso. À medida que você se atrita, você aprende. Por exemplo, uma roda de um carro, se ela for girar no ar, ela não vai sair do lugar. Ela precisa do atrito com o chão para poder seguir. Então é sobre isso que eu estou dizendo. O atrito é necessário. Você vai resistir, você não vai querer passar por determinadas coisas, você vai ficar revoltado com a espiritualidade, e é assim mesmo. Então não tem essa de se culpar. Meu Deus, eu estou sentindo as piores coisas em relação a essa pessoa. É maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo, assim que você se humaniza, que você vai estar trazendo das suas entranhas as piores partes do ser humano também. O Yin Yang não se separa. A questão é, você está sabendo fazer as perguntas corretas para a sua vida? Por exemplo, às vezes você vê uma situação, você simplesmente admira ou critica e passa batido. E pronto. E aí, de alguma forma, você quer rejeitar e nunca agir dessa forma, ou você quer agir exatamente daquela forma. Mas o que aquele espelho está tentando te mostrar? Então, as perguntas corretas devem ser feitas para as respostas necessárias chegarem. A gente precisa entender aqui a grande diferença entre o eu quero e o eu preciso. O que você precisa nesse instante para continuar desenvolvendo a sua consciência e sair dessa situação ou melhorar essa situação? O que você quer, o que o ego quer, pode ser uma coisa. O que a alma quer, pode ser outra. O que acontece é o seguinte: à medida que a pessoa vai desenvolvendo esse nível de consciência, vai se ampliando em direção ao eu superior, esse ego precisa ser relativizado. Então você se fortalece considerando determinadas características e se identificando com elas. Por exemplo, você é moralmente correto, você é uma pessoa que tem uma boa fé, enfim. E aí, à medida que você entra em contato com a alma, isso tudo precisa ser relativizado. E aí é uma pancada. Se você sempre agiu como uma pessoa calma, que aceita tudo e tudo bem, e volta para casa e se sente bem por isso, vai chegar um momento que a alma vai falar que se você quer realmente se conectar com algo maior, com uma força muito maior, você também tem que entender que às vezes você vai precisar quebrar o pau. Tudo tem consequência, mas o objetivo final é o desenvolvimento de consciência. Então, desenvolver espiritualidade não é desenvolver santidade. E à medida que você ouve isso, eu espero muito que você esteja sentindo um alívio. Um alívio no sentido de que tá tudo bem se algum dia você se descontrolar e se você agir de uma forma que você passou muito tempo se segurando para não agir daquela forma, porque aquilo parece muito disruptivo e aquilo não é você. Aquilo não é o seu ego. A alma quer que aquilo também seja o seu ego. A alma quer que a sua ilha se amplie.
Mais uma vez, gera desconforto, mas uma vez que aquilo acontece, para poder acontecer de novo, não vai doer da mesma forma. Como um parto. Nasceu, doeu, passou. E aí tudo isso acontece inicialmente no acordo e no desacordo entre os 12 signos, os 12 discípulos. Um exemplo, uma pessoa que tem um elemento fogo muito forte no mapa dela, que ela é mais espirituosa, que ela passa na frente de quem entrar na frente dela. Maravilha, isso é uma característica dela, forte. Mas vai chegar um momento, se ela for passar pelo despertar espiritual, que ela vai precisar desenvolver também, por exemplo, o elemento água. Ela vai precisar ter mais empatia e mais cuidado com as outras pessoas, porque o ser humano tem sentimentos. Então, para poder essa pessoa que tem muito elemento fogo desenvolver o elemento água, vai ser um desafio. Ela vai atrair, por exemplo, uma pessoa de câncer, que é mais emocional, mais família, que tem mais sensibilidade, e vai ficar bem incomodada com essa pessoa. Porque a alma, o inconsciente, está querendo que essa pessoa desenvolva também o elemento água. E aí o atrito acontece. E a vida é toda cheia desses atritos. Mas isso tudo faz parte do jogo e isso nos dá propósito de movimento com a vida. Caso contrário, fica parecendo que, tá, então eu vou construir uma carreira, vou construir uma família e, beleza, vou aposentar e esperar morrer. Deus me livre. E aí uma outra forma extremamente importante dessa alma, desse inconsciente, nos contactar, além dos símbolos ao nosso redor, que à medida que você observa e tenta entender as coisas como simbólicas, você consegue ganhar consciência. A fonte principal desses símbolos são os nossos sonhos. A pessoa acreditar que sonhos são apenas sonhos, é só um sonho. Pelo amor de Deus! Como assim? Às vezes a gente tem um sonho tão gigantesco, tão criativo, seja pro bom ou pro mal, você vai achar que foi só um sonho. Pois é, nada é só um sonho e também não existe dicionário de símbolos, dicionário de sonhos. Aí eu sonhei com uma cobra, eu vou ser traído. Aí eu sonhei que os meus dentes estavam caindo, alguém vai morrer. Eu sonhei com peixe, alguém vai morrer. Eu sonhei com aranha, meu Deus, que medo. Não é assim que interpreta sonho. Enfim, e também não tô dizendo que é fácil, né? Porque às vezes é uns negócios que Deus me livre, como que eu vou entender aquilo? Só que é tudo simbólico, mais uma vez. Então a principal fonte de conexão que a nossa alma tem com a gente são os sonhos. Se a pessoa quer se desenvolver espiritualmente de verdade, ela precisa ouvir os sonhos. Pelo menos buscar entender o que é que aquilo te traz. Você pode não entender o que significa cada coisa que aconteceu no sonho. Mas qual que foi o sentimento que aquilo te trouxe? Isso já é alguma coisa. O sentimento te trouxe angústia? Que parte da sua vida ao seu redor que você não está observando e está ignorando? Porque se você olhar de frente, aquilo vai te trazer angústia. Se você teve um sonho com muita alegria, que parte da sua vida que você não está sabendo observar que te traz alegria? Por aí vai. Não estou dizendo que é fácil, não. É realmente complexo e grandioso. Só que se você quer realmente se conectar com a sua quinta essência, você tem que passar pelos 4 elementos para poder chegar nesse quinto. A união dos 4 elementos. O yin e yang por completo. O seu eu superior. E aí, só para finalizar, como a gente já falou dos 4 elementos até então, pelo menos uma parte deles, vamos lá. O símbolo do elemento fogo é um triângulo para cima, representando a nossa conexão com o espírito infinitamente. O símbolo do elemento ar é um triângulo também para cima com um corte, representando que essa conexão ela é compreendida pelo nosso ser, mas ela tem uma certa limitação, o cortezinho ali. É muito mais complexo que isso, mas estou resumindo. O símbolo do elemento água é um triângulo para baixo, representando que o nosso inconsciente, a nossa psique, ela vai fundo enquanto a gente mergulhar. O símbolo do elemento terra é um triângulo para baixo com um cortezinho representando que a matéria
Por mais que você sonhe com algumas coisas, ela é limitada. O símbolo dos 4 elementos unidos formam um hexagrama. Esse símbolo também é conhecido por outros nomes, mas vamos chamá-lo de hexagrama. Um triângulo apontado para cima, um triângulo apontado para baixo, unidos. E aí a gente volta no princípio hermético, dizendo assim, acima como abaixo. O seu eu superior, o seu eu inferior. O seu self, o seu ego. Assim dentro como fora. Assim fora como dentro. A construção que você faz dentro de você com a alma, com o inconsciente, vai reverberando como um espelhamento ao seu redor. Não é tão nítido, nem tão rápido, nem tão claro, mas à medida que você busca sua conexão verdadeira aqui dentro, você consegue desfrutar da vida muito mais facilmente. E isso te torna, de alguma forma, independente no sentido verdadeiro da palavra. Onde você sabe e sente que a única conexão que realmente importa é a conexão com o eu superior. Quem quiser compartilhar de você, com você, junto de você, seja bem-vindo. Caso contrário, você não pode depositar o que você deve fazer pela sua vida nas mãos de ninguém. Pelo menos em teoria, né? As pessoas vão nos ajudar. Amigos servem para isso. Mas existe um trabalho que somente você deve fazer. Não tem como delegar para ninguém. Caso contrário, a gente vive nesse mundo que a gente vê aí cheio de frustrações, onde quem ousa se desenvolver, encarar a própria verdade, é julgado. Mas a vida é dos corajosos, a vida é dos temerosos, porque ela também não é fácil nem apenas florida, mas dá para ser bastante colorida.